Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso programa. Eu sou Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo como toda semana. Vinícius Bringel, e aí, Bringel, como é que tá? E aí, Milani, aí, pessoal, beleza? Essa semana a gente ficou até meio em dúvida, né, do que ia colocar em pauta, do que a gente ia discutir. A gente decidiu isso hoje, né, durante a tarde. Vamos fazer um apanhadão geral, né? Vamos falar um pouquinho de Champions, vamos entrar um pouquinho de novo nos esportes americanos, vamos falar de World Series. A temporada do beisebol acabou na terça-feira. Para nossa alegria, o Houston Astros perdeu. Uhul! E vamos falar um pouquinho de NFL também, se der tempo. Começando a falar aqui de Champions, Bringel, Isso. a primeira rodada do retorno, né? A primeira rodada da volta É, da fase de grupos. Já classificou bastante gente, né? O Bayern, o Ajax, tem mais uns dois times que eu não tô lembrando quem. eu Eu já, acho que a Juventus, a Juventus também já está classificada, né? A Juventus também está 100%. Tem mais um time que já está o Liverpool, na próxima, é o Liverpool. eu acho que o Liverpool tá com 12, e o terceiro tá com 4. Então é ele. Então é o próprio Liverpool. Então é Os ele. quatro times que já passaram de fase, né? Já garantiram Isso. a, a, que vão estar, né, jogando a Champions League no ano que vem. O Bayern, se não me engano, garantiu a primeira posição do grupo já. Tamanho é a competição dentro do grupo. Vamos começar então falando do Bayern, né? O Bayern tratorou o Benfica do Jorge Jesus de novo, né? Tinha sofrido um pouquinho no primeiro jogo, né? Um jogo bem aberto na luz, e depois que o Bayern fez o primeiro, o Bayern desencantou, fez 4-0. Na volta, não deu, né, para o Benfica. É. 5-2, hat-trick do Lewandowski, só podia gol bonito. O céu é o limite, né? Parece aqui para o Bayern. É engraçado, né? Porque o Lewandowski fez 3 gols, o Gnabry fez um e o Sané fez o outro. Mas o Bayern tá nessa forma, nessa fase rolo compressor, já tem uns 2 anos, né? Desde aquele ano que eles foram campeões lá em Portugal, na bolha da Champions, né? Eles estavam naquela fase inacreditável que parecia que a cada 2 minutos tinha uma chance para o Bayern. Porque os caras não paravam de criar volume de jogo. E a partir do momento que você tem um cara como Lewandowski, que sempre não perde as oportunidades, o cara tá sempre ali, aí o time não para, sempre goleia. É um número inacreditável de vezes que o Bayern goleia ao longo desses anos, não só na Champions League, mas no Alemão, na Copa da Alemanha. Mais que eles estão fora da Copa da Alemanha já esse ano, mas ainda assim é um time que atropela todo mundo. É um É, o, time que, apesar de ter mudado de técnico já, né? Que saiu o Hansi Flick, veio o Nagelsmann agora, e antes disso estava o Kovac. o Kovac. Já teve uma mudança de estilo de jogo desses últimos anos, mas eu acho que o Hansi Flick conseguiu adaptar o estilo de jogo que o Bayern tem que jogar com os jogadores que ele tem, que é um estilo bem agudo de pressão e velocidade, intensidade, que é mais ou menos o estilo de jogo que o Liverpool também joga. É um estilo de jogo meio parecido, que eu acho que o futebol moderno de hoje precisa de algo assim. Por mais que é bem É, desgastante e difícil de colocar em prática, né? eu acho que essa fase do Bayern acontece justamente nesse pulo, né, do Nico Kovac para o Hansi Flick, Isso. que acontece durante a temporada já da temporada 19-20. Sou 19. 19-20. Não, acho que é 19-20, que é a da Covid, né? 19 e 20. Foi É, isso, verdade. Tô moscando. a gente já tá na 21-22, né? Teve 19-20, a Isso. 20-21 e agora Cara, 21-22. tá passando tão rápido. A gente fica até meio confuso, né? Já é É, novembro de 2021 e a gente está tentando entender o que aconteceu em 2020. é. Então acho que começa aí esse pulo. O Hansi Flick faz um trabalho. Porra, o Hansi Flick fez um trabalho fenomenal no Bayern de Munique, É. né? Eu acho que se bobear, o cara tem mais título do que derrota Sim. no comando do Bayern. E agora o Julian Nagelsmann começou assim meio devagar, né, até É se meio adaptar um tímido, né? pouquinho, tal. Algumas contratações não tiveram impacto, né? As principais são o Sabitzer e o Upamecano, que vieram do Leipzig, e eles não têm desempenho tão forte assim É. ainda. E Mas saiu alguns jogadores que já estavam aí faz um tempo, né? Como o Rafa Martinez, Boateng, sim, caras jogadores que velhos de elenco, né? Já
foram embora. Galera que agrega no vestiário, né? É, Você citou só as goleadas do Bayern, né? O Bayern fez 5-2 no Benfica e antes disso 5-2 no Union Berlin. Foi eliminado da Copa da Alemanha tomando 5-0 do Borussia Mönchengladbach. Mas antes tinha feito 4-0 no Hoffenheim, 4-0 no Benfica, 5-1 no Leverkusen. Tava no Barcelona foi 3, não foi? 3 a no 0 eu acho. Barcelona foi 3 e no Dinamo de Kiev foi É, 5 no primeiro jogo. É um time que produz muito gol e tem é. um atacante vive em estado de graça, o Lewandowski. Chegou aí a Oit- 80 81 gols, 81 gols, né? Eu na esqueci o Champions League. segundo, que foi o número de 80 em 100 jogos pela Champions League. É um número muito absurdo. É muito escroto, cara. Ele já é terceiro na artilharia de todos os tempos, né? Só tá atrás do Atrás Messi e do Cristiano Ronaldo. Passou o Benzema, Passou o Benzema. que tá aí, que também tá numa fase excelente, a gente vai É, falar do Real. sim. O Benzema tá numa fase sensacional. É. Então, o time incrível, tá a máquina e classificou, né? O Lewandowski, inclusive, é a minha escolha para melhor do mundo nessa Eu temporada. gostaria, De mas eu novo. acho que o Messi ainda vai ganhar. Acho que da Messi? O Messi foi Eu acho que campeão o com a Messi. Argentina, né? É. Eu acho que ele vai ganhar, mas quem pra mim for o melhor ainda é o Lewandowski. A fase dele tá muito absurda. Eu não sei se tem espaço pra gente falar do negócio do Kimmich, dele não tomar a vacina, né? Eu não sei se a gente tinha Dá comentado pra de gente outra vez. Não, acho que a gente não tinha falado, né? Ele foi bem criticado, né? Eu Por vi essa causa semana disso. que o Paul Breitner, o Mário Gomes, a Angela Merkel, todo O mundo Felipe falou. Lan criticou O ele Felipe Lan, também. todo mundo falando que, putz, cara, o certo ali era você tomar a vacina, né? Tomar a E o porra da Paul Breitner vacina, ficou né? até meio puto, né? Porque o Paul Breitner falou que se fosse nos tempos dele de jogador, ele ia mandar o cara embora. Ele ia mandar nunca mais o cara voltar pra concentração. Eu falei, caralho, mano, o cara é louco. Mas também mostra a mentalidade de um cara A super mentalidade. vencedor. Sim, e aí a gente fala, né? O Paul Breitner é um cara que tem, assim, porra, ele é um ídolo máximo do Bayern de Munique, Cara, absurdo. ele é tricampeão da Champions consecutivo com o Bayern de Munique, É, ele é um jogador importante, campeão do mundo com a Alemanha. é, Então é um jogador. São pessoas que têm um respaldo muito grande. O Felipe Lan, a gente também não precisa não precisa nem dar falar. mais detalhes, né? É, Tipo, então o Kimmich está sendo muito criticado por não ter tomado a vacina. Ele é um dos 5 jogadores do elenco do Bayern que não tomou, isso. mas os outros 4 ninguém sabe quem que é, né? Não É, vazou ainda e ninguém se prontificou a falar. E acho que depois desse expor que tá tomando Kimmich de tudo quanto é lado, né? é, vai É ser mais meio fácil inevitável. os caras vão acho que simplesmente aparecer com a vacina aí e falar, já era. Porque até agora não tem nenhuma restrição de nenhuma liga europeia ou da seleção alemã de que o cara não pode jogar se ele não tomar a vacina. Ele só não pode jogar se ele tiver com o Covid, mas até aí gente É, vacinada pode pegar o Covid ainda. sim, Então, a regra ainda vale para todo mundo, mas apesar do cara ainda assim estar expondo o maior número de pessoas por não ter tomado a não ter vacina, tomado né? vacina. Vai lembrar que essa discussão veio à tona porque o Bayern, acho que foi antes, né, do jogo contra o Benfica, que o É, Bayern fez 3-0, 4-0 no Benfica lá no Estádio da Luz, o técnico, o Julian Nagelsmann, foi afastado por causa da Covid, né? Ele estava com Covid, foi afastado, e aí surgiu o boato de que jogadores do Bayern não estariam vacinados e tudo mais, e isso. aí surgiram as críticas. Passando para o próximo jogo aqui do nosso que a gente destacou, o United, né? A gente falou Maldito United. a gente falando em atacante em estado de graça, alguma coisa acontece nas noites de Champions League no corpo do Cristiano Ronaldo em Esse que arrombado. tudo que ele faz dá certo, né? Que se não fosse ele, era um atropelo da Atalanta. A Atalanta É, simplesmente passaria pelo United, fez mais um bom jogo da Atalanta contra um United bem pobrinho de ideias. Só que o Gajo apareceu, né? De novo, né? O cara tem um negócio com marcar gols na Champions League, Mundial. é bizarro, porque tanto que ele tem 5 gols nessa Champions League. Ele é um cara que, se não fosse ele, o Solskjaer já tava na rua fazia muito tempo. O Ele já Solskjaer tá- deve amar o Cristiano Ronaldo, cara. Não Nossa, é cara, eu, possível. eu ia falar um negócio muito absurdo aqui agora, mas foda-se. É, mas ele vem salvando muito a pele do United. E se você olha esse jogo contra a Atalanta já tem anos nesse trabalho do cara o técnico, cabelo Gasperini. branco, o Gasperini.
Já tem anos que esse trabalho do Gasperini já é muito sólido, mostra um trabalho muito eficiente. E a gente consegue ver que eles chegaram nas quartas do ano passado ou retrasado. Acho que Eu foi não lembro. passado. Acho que não. Eles chegaram nas Perderam pro quartas contra o lá. PSG, lá na Isso, coisa, isso, né? isso. Mas enfim, é um time que já tem um trabalho muito sólido, muito consistente, sempre vai bem no italiano nos últimos anos, dá muito trabalho na Champions e sem grandes nomes, né? Um time sem grandes estrelas, mas é muito sólido. E o Manchester United conseguiu provar esse veneno mais uma vez, que é um time que sofreu muito, por mais que o Manchester United tenha um elenco absurdo, acho que só perde pro PSG, talvez vai do nível do PSG em termos de nome, assim, nesse nessa Champions League, ou talvez junto com o Bayern, ali assim, as três forças em questão de nome. Mas ainda assim o time não conseguiu se encontrar nesses meses, nesses últimos meses. E na Champions League eles vêm passando por várias dificuldades. E de novo o Cristiano Ronaldo salvou eles de novo. Porque se não fosse essa vitória do. Não, esse Esse empate, empate. a Atalanta teria vencido, iria para 7 pontos e o Manchester United ficaria com 6. Então a salada desse grupo ficaria maluca. Porque o Villarreal também está com 7. Eu ia falar, o líder do grupo é o Villarreal, né? Então ficaria uma loucura do caramba. Então a chance do Manchester United sair fora na fase de grupos ficaria muito grande nas últimas 2 rodadas. Então não dava para se expor desse jeito. Eu acho que o Cristiano Ronaldo de novo salvou eles. O cara teve um pacto com, sei lá, com o Capeta, com o Di Stefano, sei lá, com alguém assim. Ele juntou todas as forças do mundo e tá salvando esse time absurdo. E os seus caras tem que se fuder. Porque com um elenco desse, o cara não coloca o Sancho em nenhum jogo. Pô, tá de brincadeira, cara. O Sancho, você pagou 100 milhões pra trazer o Sancho, você não coloca ele. Beleza, eu entendo que você quer jogar com Greenwood, Rashford e Ronaldo, ou você tentar mesclar, tanto que nesse jogo o Solskjaer tentou fazer um negócio parecido com o que aconteceu no Real do Zidane, que era o Benzema abrindo pela Atraindo espaço esquerda, pro. para abrir espaço pro Cristiano Ronaldo ser o Cristiano. 9. E é isso que o Rashford tava fazendo agora nesse jogo. Ele tava sendo o 9 mesmo na hora da pressão, e quando tivesse a bola ele virava o ponto esquerdo, o Cristiano Ronaldo ser o 9. Porque o Cristiano Ronaldo obviamente não vai ficar correndo atrás da bola. Então são testes que o Solskjaer está tentando fazer, mas até agora não conseguiu se encontrar. O meio campo também muita dificuldade, parece que o Varane veio bichado, tanto que eu acho que não sei se ele conseguiu fazer 2 jogos seguidos até hoje. Teve umas Eu duas, acho que três não. lesões já. O Maguire pra mim super O superestimado. Maguire é um Maguire, né, cara? Não, os caras pagaram uma bala por esse cara, tá de brincadeira, né? Se o Maguire fosse irlandês, ele não valia metade do preço, mas como ele é inglês, Putz, ele vale muito. O Solskjaer tá ficando sem desculpa, né? Tipo assim, tá, ele já ficou, deu. ele ficou a ponto de ser demitido, né? O Foi, jogo entre Tottenham e United, que foi no último fim de semana, era uma guerra entre ele e o Nuno Espírito Santo para ver quem era demitido. sim. E aí, eventualmente, que time ficaria com o Conte. O Tottenham perdeu, demitiu o Nuno Espírito Santo e ficou com o Conte. Não sei se é um negocião, né, Isso que eu até para pensei ninguém. depois. Cara, você não seria melhor pro Conte esperar mais um mês pra deixar o Solskjaer cair e ele pegar o United, ao invés de pegar um Ah, Tottenham? eu acho que sim, viu? Até porque o Conte tem muito pouca paciência Então, com o a mercado de diretoria, transferência, diretoria e é, tal. E o Daniel Levy lá do Tottenham não é um cara é, exatamente flexível, né? sim. Tava olhando aqui os números do Ronaldo na Champions League. São 5 gols em 4 jogos, né? Primeiro jogo, Manchester United Young Boys, gol do Cristiano Ronaldo aos 13 minutos do primeiro tempo. Segundo jogo, Manchester United 2, Villarreal 1, gol do Cristiano Ronaldo aos 50 do segundo tempo. Terceiro jogo, Manchester United 3, Atalanta 2 em Old Trafford, gol do Cristiano Ronaldo aos 36 minutos do segundo tempo. Quarto jogo, Atalanta 2, Manchester United 2, gol do Cristiano Ronaldo aos 46 do primeiro e aos 46 do segundo tempo. Assim, É um arrombado. é muito decisivo, né, cara? É, Não tem como. é. É,
Se a gente fica até sem saber, eu tava falando que eu desisti de entender Não o tem que explicação. acontece, porque é muito poder de decisão. É, Às vezes ele não tá tendo um bom jogo, ele sim, não é tão participativo mais, né? Isso a gente entende, até por causa da idade e tal. Mas é muito impressionante como ele consegue ser decisivo para esse catado que tem o Manchester United. sim. É impressionante. Uma piada esse Manchester United. Volta, Ferguson. Nossa, o Alex Ferguson, a cara do Ferguson vendo o United tomar uma sacolada do Eu acho que ele livro, só não chora em público porque tem um monte de câmera vendo ele. né? Que fica muito feio, fica muito feio. A galera ia tirar o Solskjaer na porrada do United. Mas assim, o Solskjaer não ter caído depois do jogo contra o Liverpool, para mim também é um milagre. Sim. Para mim ele já devia ter caído antes, mas E parece que quem ter foi caído bancar ali. ele foi o Ferguson. Ele foi na diretoria do United falar segura as pontas aí, que é nós. Que coisa, essa eu não It's sabia não. us. Ele chegou nessa It's us. Relaxa. Que coisa, que coisa. Aquele sotaque escocês inteligível, né? Que não dá pra entender porra Não nenhuma. dá pra entender nada o que escocês fala. Mudando de novo de país, o Real Madrid fez 2-1 no Shakhtar Donetsk, no Santiago Bernabéu, que lançaram um vídeo, né? Saiu um vídeo hoje de como vai ficar o Santiago Bernabéu. Parece um shopping. Sim. Parque Dom Pedro lá em Campinas e o campo vai ficar ali no meio. O campo vai ser o último atrativo do coisa. As pessoas vão passear no estádio. Eu sei Cara, lá. Estádio pra mim é pra ver jogo, né? também acho, mano. Da Aqui, hora você ter um restaurantezinho, você ter umas opções de comida, tá? É louco? Mas pô, estádio porra. é estádio, né? Então, e você vai ver quanto vai custar um lanche aí? Nossa senhora. Vai se fuder, mano. Você acha que vai, não, pô, bateu aquele, nossa, chegando no intervalo, bateu aquele lanchinho lá e você vai ver, custa mais caro que o lanche do Madeiro aqui, Então, velho, custar o preço do ingresso, velho, você tá né? maluco. Vou gastar 2 ingressos, um para entrar e outro para comer. Mas 2-1 em cima do Shakhtar, 2 gols do Benzema, 2 assistências do Vinícius É, Júnior. Mister Ancelotti chegou botando a mão na massa e a evolução do Vinícius Júnior é muito impressionante, né? Eu sim, lembro que no ano passado a gente falava assim que a gente não via muita. Tava até meio decepcionado, né, com o Vinícius Júnior, com o sim, desenvolvimento dele. Claro que leva-se em conta que ele tinha 20 anos, ele tem 21 ainda, então ele é, ainda está em processo de formação, sim, mas caraca, cara, ele virou praticamente protagonista do Real Madrid, né? sim. Porque infelizmente você cria um hype nele no Brasil quando o moleque é vendido com 17, 18 anos. É o novo Neymar, é o novo sei lá quem, é o novo não sei quem. Ainda mais pelo preço, né? O Real Sim, Madrid e por pagou ir pro Real 45 Madrid. mil. Mas pagou 45 milhões no cara, É, né? Pô, então não é coloca aquele price tag no jogador, você espera muito dele já. E ele era muito cru ainda, dava pra ver no Flamengo que ele não era titular indiscutível no Flamengo. Ele era um jovem que jogava bastante, mas não era indiscutível, não era uma máquina de gols ou assistências. E chegou no Real cru. Pra mim, ele tinha que ter chegado e se emprestado para um Borussia, para um Ajax por um ano. Putz, ele tava perfeito para voltar com cancha, com experiência, para ganhar mais físico, para Sim. conseguir apresentar mais do potencial dele. Só que o Zidane também mostra que tem dificuldade em trabalhar com jovens, né? Tanto que, de uns 2 anos para cá, as últimas 2 temporadas dele no Real, o, o Florentino Pérez trouxe bastante jovem e eu não sinto que nenhum deles deu muito certo na mão do Do Zidane. Zidane. Não conseguiu desenvolver, né, a galera ali na Ele transição meio e que tal. queimava ou deixava os caras embora, tanto que tipo, o Hakimi era do Real, deixou embora, um cara super talentoso e jovem. Baita lateral direito. O Militão ele trouxe, não era indiscutível, jogava um jogo ou outro ali, mas não era indiscutível. Militão veio do Porto, né? Ele tava jogando É, bem no Porto sim. até. E hoje ele tá jogando muito bem, o Militão. Sim. Ele tá sendo muito sólido ao lado do Alaba. O Valverde também é algo que estagnou de certa forma. Eu gosto muito do Valverde. Joga muito. Bom Mas jogador. parece que ele não conseguiu atingir o seu potencial ainda evoluir tanto assim na mão do Zidane e agora com o Ancelotti. O Vinícius Júnior, tem o Rodrigo também. Quem mais de jovem? O Renier, né? O Renier O chegou, Renier. foi contratado. O Renier, eu honestamente não acho que o Renier tem bola para jogar no Real Madrid, não. Eu também acho que não. Se nem no Mas ele tá Borussia ele não tá jogando? eu ia perguntar se eu
não vejo ele Não jogando no joga. Borussia Dortmund, então Ele joga em imagino, Copa, 15 imagino. minutos, 20 minutos. É que assim, o René também é moleque, né? O René também é É, novo, ele deve ter 18, 19 anos, alguma é. coisa assim, então ele tem um tempo de evolução. É óbvio que o moleque não é ruim, mas assim, porra, pra jogar no Real Madrid eu acho que já é um pouquinho puxado para ele. É. Mas é assim, não imagino que possa acontecer com ele o que aconteceu com o Hakimi também, né? Sim, um tempo lá fora vai conseguir fazer ele evoluir. Porque o Hakimi, quando ele estava na base do Real, ele não era nada demais. Aí ele foi emprestado pro Borussia por 2 temporadas, né? Depois Foi. uma pra Inter, foi vendido pra Inter, né? Não, Ele foi foi impresso, vendido pra Inter. Foi vendido pra foi Inter. vendido. É, a Inter pagou uns 30 milhões dele, vendeu por uns 60, né? É Foi isso, isso? foi isso. Então, outro jogo. E também tem o Odegaard, que tá hoje no Nossa, Arsenal. no Arsenal. Super talentoso, talvez seja junto do Haaland os melhores noruegueses do momento, assim. O cara que quando ele surgiu era, putz, um fenômeno, que tinha uns drible absurdo com 15 anos jogando na E eu liga. ia falar, o Odegaard é o primeiro, né? O primeiro, acho que é o É, primeiro nome dessa lista, porque assim, ele isso, surge com uns 15, 16 anos no. Eu acho que é no Strømsgodset, da Noruega, ó, decorei o nome do time Olha, norueguês, vai. Gastei tudo vai o norueguês que ver, eu né? tenho aqui já. Surgiu bem, o Real Madrid comprou e assim, porra, a molecada achou que ele ia virar o. Nossa, o cara é o Pelé branco da Escandinávia. E, pô, É, peraí, né? Um moleque em formação ainda. Porra, é um adolescente, né? sim, Então rodou bastante. E aí, quando veio a maturidade dele, fez ótimas temporadas na Real Sociedade até sim, chegar agora no Arsenal. é. Como é que Então, chama? Tem aquele italiano também que era do Milan, lembra? Mastur, Hashim Mastur, que juravam por Deus que era o novo Ronaldinho Gaúcho, meio italiano, meio marroquino. também tem o outro que tá no Milan agora também, o Brahim Dias. Brian Bom Dias. jogador, não é nível real, mas pô, bom Não é jogador. horroroso, né? Mas É, assim, às vezes você coloca uma pressão desnecessária em cima da galera e a galera não vai resolver logo de cara, né? o Theo Hernandes também. Exatamente. Então, vários jogadores que o Real tinha, mas não soube trabalhar direito, ou ter paciência direito, então acho que meio que acabou se queimando. Mas parece que agora com o Ancelotti eles conseguiram dar um jeito, pelo menos no Vinícius Júnior e no Militão estão jogando bem. O time está conseguindo se encontrar, o Benzema está numa fase fodida. E o Vinícius Júnior, eu acho que a maior diferença para ele dos últimos meses, até anos, para hoje, eu acho que ele conseguiu ser mais consciente do que fazer em campo. Ser mais. Compreender o que o time quer dele e o que ele pode contribuir. Porque antes ele parecia aquele cara que não pensava muito, era meio como um Michael Leite da vida. Sair correndo, dar uns dribles aqui, fazer umas besteiras, perdia a bola, chutava na puta que pariu, podia dar um passe, uma assistência, o cara perdia a bola, ou ele corria demais, carregava muito, então acabava cometendo uns erros de falta de experiência mesmo, né? E não Sim, conhecer muito do alto nível, então acho que o Ancelotti parece que conseguiu ajustar isso muito nele. Ele conseguiu se tornar um cara mais assistente e também aumentar o número de gols dele, a média de gols, né? Então é bacana ver essa evolução dele, porque é um cara que tinha o talento, tem o talento, mas se apresentar uma dificuldade na hora de florescer desse jeito, né? exatamente. A gente torce para que o Rodrigo siga esses mesmos passos Sim, também, né? É um cara que fica a impressão que ele perdeu um pouquinho de espaço com o Ancelotti, tá jogando acho mais pelo Castilha do que é, pelo principal, mas ele tava bem, teve algumas boas atuações no Campeonato Espanhol, no começo do Campeonato Espanhol essa temporada. A gente olha para o banco do Real Madrid contra o Shakhtar, Jesus Vallejo, Nacho Fernandes, aí tem Hazard, Asensio, que depois da lesão, o Asensio infelizmente não virou o jogador que a gente sim, esperava que virasse. O Marcelo Lunin, goleiro ucraniano, Luka Jovic, que honestamente é uma surpresa que ainda esteja no Real Madrid para mim, apesar de achar um jogador bom. sim. Isco e talvez um dos meio-campos mais talentosos da próxima geração, que é o Camavinga, que o Real Madrid tirou por 30 milhões, acho que foi do Rennes. É, O que convenhamos que é praticamente de graça. sim. Né? Cara super talentoso. O moleque é muito bom de bola, então o Real Madrid ainda tem uma geração muito boa pela frente Isso. nos próximos anos. O Milan é o lanterninha do seu grupo, né? O Milan não fez pontos ainda Isso. na UEFA Champions League, 4 jogos e 4 derrotas. Não, Não ele é um fez um dos. ponto.
Nessa Ah, semana na ele verdade, empatou. esse ele empatou, né? Eu achei que o É. Milan tinha perdido. Olha lá, tá tirando ponto do Milan Ô louco, a respeito o Milão. sem querer. O Milan, então, tem aí um pontinho, um empate de 1-1 com o Porto no jogo no San Siro, mas já não tem chance praticamente de classificação para a próxima fase da Champions, vai brigar por uma vaga muito difícil na Europa League, mas em compensação é um dos líderes do campeonato italiano, está em segundo, né? Mas a mesma pontuação do Napoli. É. Acho que era Todos com largamente 31, né? 31, 12 jogos, 10 vitórias, um empate e uma derrota para os dois. Mas era largamente o que a gente esperava, né? É. Você tinha comentado que o Pioli falou, né? O Milan ia buscar mesmo o título italiano, né? O Scudetto É. nessa temporada. E falta cancha de Champions League para essa equipe, né? Não é fácil você chegar depois de tanto tempo. O Milan jogou a Champions League por último, acho que em 2012, 2013. Isso. E depois disso, né? Naquela ocasião, se não me engano, o Milan foi eliminado pelo Atlético de Madrid. Foi pelo Barcelona, Foi pelo nas Barcelona. oitavas. Até que teve um gol do Boateng, eu acho que foi isso. Pelo menos que eu me lembro foi Foi isso. essa, né? Acho Eu que a do acho. Atlético foi uma antes, então. Mas depois disso, o Atlético de Madrid, por exemplo, que está disputando a Champions, ou está no mesmo grupo, jogou a final da Champions duas vezes. O Liverpool, que está no mesmo grupo, jogou a final da Champions duas vezes. O Porto chega no mata-mata de forma consecutiva há várias temporadas. Então, assim, é claro que era muito difícil o desafio do Milan. Mas acho que o ideal para eles agora é manter, né? Buscar talvez esse título italiano, que é acessível, como é acessível para o Napoli também, que é o primeiro. Imagino que a disputa vai ser muito boa entre esses dois Isso. times. Mas pela Champions, o time de Milão não fez valer, né, aquelas 7 taças que tem. É, eu acho que é um pouco da realidade desse elenco, né? Porque tem muitos jovens, é como você disse, é um time que faz muito tempo que não volta para a Champions League, e por mais que tenha Ibrahimovic, que é um líder do elenco, tem uns caras mais veteranos, mas o time passou por muita reconstrução, tem muitos jovens que não têm cancha de Champions League, então é algo que é normal, leva tempo, e por mais que, e também você está num grupo pesado, né? Com o Liverpool, com o Atlético, com o Porto, que é um Porto muito Libertadores, né? Que é um time muito enjoado de jogar. Nos últimos anos é um Sim, time que está sempre muito competitivo. Tanto que ele está em segundo nesse grupo. O Atlético está eu em ia ver isso, terceiro. eu ia ver isso agora. O Porto está em segundo, né? Então é um grupo muito difícil. Não dava para esperar que o Milan fizesse muito mais do que isso. Eles estão fazendo uma participação decente, porque na primeira partida perderam de 3-2 para o Liverpool, mas foi um jogo que eles fizeram 2-0 no Anfield, jogaram bem assim dentro das suas limitações, perderam o jogo, esse empataram. O anterior da terceira rodada haviam perdido de 1-0 para o Porto em Lá em Portugal. Portugal. Resultado decente também, perderam pro Atlético em Milão 2-1. Também não é nenhum crime, então não é como se eles tivessem sido espancados ali, passaram vergonha. Não, fizeram uma campanha decente dentro das suas limitações ali. Eu acho que é um time que pode evoluir muito. Vamos ver nos próximos anos se o Kessie não vai embora, se o Theo Hernandes não vai embora, que são alguns nomes que estão especulando que podem sair, né? Porque o Kessie aparentemente tem uma proposta grande do PSG e o PSG também quer o Theo Hernandes. Mas é um time muito sólido. Eles perderam agora, algumas semanas atrás, o goleiro por lesão, né? O que veio do Lille. Uh, O Como Negão, é que esqueci o ele nome dele. chama? Manhã, hein? Isso, Bom goleiro, bom bom goleiro. goleiro. Ele veio do Lille nessa temporada, se machucou agora. Tanto que o Milan já contratou um outro goleiro que estava livre, né? Um ex-goleiro da Roma. Não foi Roma ele. velho, não lembro o nome dele. Mirante, é o Mirante. É o Mirante, né? Então é um time que está em reconstrução, está fazendo uma campanha, para mim, decente, mas o foco deles tem que ser o italiano mesmo, né? O time, se tá brigando pau a pau ali pela liderança, putz, cara, foca ali. No ano passado foi perto, porque eles estavam invictos até, se não me engano, o início do segundo turno, então fizeram uma campanha absurda que ninguém esperava, porque o Pioli já estava com meio que umas dúvidas assim se o Pioli ia continuar ou não na temporada passada. Fez um trabalho muito bom, conseguiu se credenciar para continuar nesse ano. Então, o time está indo bem. Eu acho que o Milan tem tudo para continuar numa trajetória ascendente. E assim, a gente olha para
para a escalação do Milan e é um time que tem muito talento, né? Sim, Tem jovens muito talentosos, né? Você olha, tem o Brahim Dias, que a gente citou agora há pouco, é bom jogador. O isso. Tonali é um ótimo meio-campista. Bom, O Saelemaekers também é um cara que está despontando muito bem. O Romagnoli é bom zagueiro. O Rafa Leão também é bom, um bom atacante. Tem o Giroud, que é fazedor de gol. Os filhos do Maldini estão aí aparecendo, né, é o no, Dani, né? o Daniel Maldini pode começando a aparecer no time, então é um time que deve ter um futuro bem interessante pela frente. O Porto para mim, cara, é um time que vai brigar ali para tirar uma vaguinha ou do Liverpool ou do Atlético de Madrid, quem oscila mais. É, o E Liverpool assim, já passou, né? Só o, falta o o, Atlético. o Liverpool está em primeiro. Mas, assim, para mim são dois times que estão oscilando muito ainda na Champions. É tanto. É que, é claro, é um grupo muito difícil, né? Não dá pra falar, tá oscilando, como se fosse exatamente um demérito, porque é um grupo É, muito complicado. sim. Mas se der bote, se der brecha ali, o Porto abocanha É, uma também das acho. vaguinhas. Ajax 3, Borussia Dortmund 1. Não sei se foi exatamente um choque, né? Esse resultado do Ajax, né? É um time muito bem montado, muito consistente do Ajax. Não que o Borussia Dortmund não seja, né? Mas o Ajax, 4 jogos e 4 vitórias, né? Esse jogo É. na Bahia Arena, não, na Amsterdã Arena. Não, esse foi em Dortmund. Esse foi em Dortmund? Esse foi em Dortmund. Eu tava vendo os gols e fiquei com a impressão que tinha sido Em Amsterdã. em Ajax, não, foi em Borussia. Isso. Partida boa do Anthony, né? Do Anthony que foi Três uma corne- assistências, né? foi cornetado pelo Hummels, não. O Hummels falou que ele simulou demais no lance É. que ele acabou sendo expulso. Mas legal, né? Ver o Ajax de novo com um time consistente, né? Entra ano, sai ano, vende jogador, traz uns caras aí. E o Ajax tem times consistentes, né? Como você bem disse, aquele time, o último time que teve essa safra muito boa do Ajax foi aquele time de 17, 18, né? Que É. perdeu na semi pro Semi pro Tottenham. Tottenham. Gol do Isso, Lucas no estouro do isso, cronômetro. isso. Aquela geração é muito boa, o De Ligt foi embora, Van de Beek foi o Van de embora. Beek, o De Jong, então muita gente boa foi embora, mas ainda assim nessa geração desse time de agora, o Antony está sendo muito sólido, o Gravenberch, ótimo jogador, acho que ele tem 18 anos, o maluco é um escroto, joga É, muito. Também tem a zaga, também foi reconstruída com o Martinez e o Timber, bons jogadores. Então, e também o goleiro, aquele que foi pego por doping, tá fora, né? O o Onaná. Onaná. Reconstruíram tudo. Basicamente só o Tadic, o Blind e mais um outro que ficaram. Então, o Ziyech também foi embora daquele time. Então, muita gente foi embora e eles conseguiram manter a base, né? O técnico, como ele chama mesmo? O É o Hagentag. Ten Hag, né? Eric Ten Ten Hag. Hag. É Ten isso, né? Hag, Ten Hag. Isso, Ten Hag. Ele era o técnico daquele time e ainda conseguiu reconstruir a equipe. É muito sólido e eles fazem um trabalho muito bom com jovens, né? Por mais que esse não é mais o Ajax dos anos 70, 80 e 90, mas ainda assim é uma equipe competitiva e eu acho que é isso que o Ajax merece, né? Por mais que ele não seja, espero que ele não seja mais um saco de pancada dos times gigantes, onde eles vão para farmar os jovens talentos, mas é uma equipe muito boa. E o Borussia está mostrando uma evolução para mim, porque jogou sem o Haaland, está machucado, parece que ele só volta ano que vem. A Sim. defesa, que sempre foi uma piada nos últimos anos, está um pouco mais sólida. O Hummels foi expulso injustamente, não tem o que fazer. Foi expulso no 0 a 0, fizeram um gol ainda, depois tomou os outros três. Mas a equipe é muito boa, o Bellingham, ótimo jogador, está crescendo cada vez mais. Eu gosto muito do Brandt também, o Torgan Hazard, o Witzel, então é uma equipe muito sólida. Eu acho que assim que o Haaland voltar, o time consegue ser bem competitivo. Eu acho que é um time de nível quartas de final de uma Champions, assim. Apesar do grupo estar assim, o Ajax está em primeiro com 12, o Borussia Dortmund e o Sporting de Portugal estão ali, né, segundo e terceiro com 6. Isso. O Borussia tem. Não faço ideia do porquê o Borussia está na frente. Eu acho que é saldo, não é?
Não, porque o Borussia tem -4 de saldo e o Sporting tem 2. O Sporting tem mais gols feitos e menos gols sofridos. Então, Que confronto loucura. direto, eu acho. Ah, pode ser o confronto direto, verdade. O, O Borussia o, ganhou dele do o Borussia Sport. ganhou. Então, é um time que tem até, acho que é o candidato para ficar com essa segunda vaga. Imagino que o Ajax vai passar em primeiro. Sim. Continuando falando dos atacantes em estado de graça, Sebastian Haller, né, do Sim. Ajax, 7 gols na Champions League em 4 jogos. Inacreditável. Que coisa absurda, né? Primeiro jogo ele fez 4, o Ajax fez 5-1 no Sporting e ele fez 4. Era a estreia dele em jogos de Champions League. A gente comentou isso aqui. Segundo jogo, Ajax 2, Besiktas 0, ele fez 1. Ele fez 1. Depois, Ajax 4, Borussia Dortmund 0, ele fez mais 1 e deu 2 assistências. E depois, Ajax 3, Borussia Dortmund 1, ele guardou mais 1. Só que dessa vez sem assistência, o Antony deu 3 assistências. Então são assim, 4 jogos, 7 gols, 2 assistências. O Ajax também tá só tratorando a galera, né? O Ajax tá Sim. ali com um dos melhores ataques da competição. Um time bem legal. Quem não tá muito legal nessa Champions é o PSG, né? Não só na Champions, apesar de ser líder com bastante folga do francesão, né? Do croaçãozão, o PSG na Champions tá puxado, né? O Pochettino já tem casas de aposta É. dizendo que o Pochettino não termina a temporada, é um dos cotados para ser o próximo treinador do Manchester United. É uma coisa que a gente imaginou que fosse dar problema, né? Você ter jogadores como o Messi, como o Mbappé, como o Neymar, que contribuem pouco defensivamente, você escalar um time ao redor deles, né? Você ter 3 jogadores a menos da marcação é muita coisa. Parece que o Pochettino ainda não conseguiu resolver o quebra-cabeça que é montar esse time, né? Porque eu acho que, obviamente, você fica feliz em ter essa quantidade de talento. Mas se você olhar pra defesa, cara, o Nuno Mendes não é o rei da defesa. O Hakimi também não é o rei da defesa. Aí você olha pra defesa, tem o Marquinhos e o Kimpembe. É ok, assim. O Marquinhos muito Kimpembe bom. que fez um pênalti bizarríssimo, Vai né? tomar no cu desse cara aí também. O Sérgio Ramos nem estreou ainda. Veio pra ser uma das estrelas da defesa, nem jogou ainda. Nem sabe o que vai virar dele. O meio campo, pô, pra mim é uma zona aquilo lá. Porque não dá pra você colocar o Di Maria ali, né? Porque eles estão jogando com o Di Maria aberto e colocando o Messi ou o Neymar no meio. Pô, então você tá colocando 2 caras pra marcar? É de brincadeira, velho. Não faz sentido. Ou E é o assim, Paredes, ou é o Gueye, ou o é o Bruno Verratti Pereira. também. E Então, assim, né? é, Você olha, pelo menos o Verratti tem uma saída de jogo um pouquinho melhor. O time tem outra cara quando joga o Verratti. sim. Gosto do Gueye, gosto do Paredes, mas assim, principalmente o Paredes é um 5 purinho, mano. É, O Paredes é um cara que você bota ele ali na frente da defesa e solta o resto do meio campo tranquilo. Só que você sim. não pode fazer isso, não pode É, simplesmente soltar os 2 meio campo já tendo 3 caras lá na frente que não é, vão contribuir em nada, né? sim. É um problemaço de montagem de Perigoso, né? elenco. É um Tanto problemaço que de até o Hinaldo, uns meses atrás, reclamou, né? Disse, pá, tô muito feliz porque eu não tô jogando todos os jogos, não era o que eu queria, mas porra, velho. Olha o tanto de cara que tá ali, velho. E ele não tá jogando muito bem. Então é complicado de decidir o que o Pochettino pode fazer ali. Ou você comete, entre aspas, o crime e tirar uma das estrelas e ficar revezando, ou se ou, demite e vai ficar em casa coçando o saco, que eu acho que é melhor. ou você só espera a demissão e olha o próximo técnico fracassar. Até por isso a gente já falou algumas vezes, né? Talvez fosse mais negócio vender o Mbappé, né? É, Porque assim, é é, completamente absurdo você pensar nisso, que talvez seja melhor você vender um dos jogadores mais promissor dessa geração. Mas assim, é um cara que vai sair, muito provavelmente vai sair no fim do vai. ano de graça, no fim da temporada de graça para o Real Madrid. Você poderia pelo menos reaver o investimento que você fez nele e te daria mais flexibilidade, né? É, Sei lá. Mas cara, é curioso, é muito curioso. É um sim. problema que o PSG tem que. O PSG tem que resolver Eles para se a meteram Champions. nessa encrenca, né? Tipo,
eles quiseram contratar o Messi, eles quiseram não vender o Mbappé. Perderam uma puta oportunidade de pegar essa grana e fazer um elenco mais recheado, não quiseram, então é isso aí. Então é isso aí. Agora, né, É, nessa última partida, sem o Messi, né? sim, O que ele tá Messi não machucado, né? jogou, o Messi tá machucado. Foi o Di Maria para campo. Jogou Danilo Pereira, Gueye e o Wijnaldum, que marcou os 2 gols do PSG na partida contra o Leipzig, mas uma partida abaixo de novo do PSG. O Leipzig é um time que, bom, a gente esperava muito, né, do É, Leipzig, claro, né, um time que tem dinheiro, pensa futebol de um jeito mais diferente, mas assim, o Leipzig perdeu o treinador, o principal zagueiro, os 2 principais zagueiros e o principal meio-campista, é. tudo na mesma janela, né? Então é muita coisa para para melhorar, assim, o novo técnico que é o Jesse Marsh, que é um americano, né, um estadunidense, ele é ex-Red Bull Salzburg, então ele tá ali ainda tendo. O começo dele também foi bem, bem conturbado, não foi tão fácil assim, não, É. para ele nesse comecinho de carreira no Leipzig. Mas acho que é um time também que o Leipzig deve ultrapassar o outro time do grupo, né? O time do grupo Sim, é o belga lá, né? O Bruges, né? O Clube Bruges. isso. Acho que deve vencer o Clube Bruges, devolver a derrota, né, que teve pro Bruges e, e ficar com pelo menos uma vaga na Europa League, né? Isso. E aí na Europa League o Leipzig deve ser favorito, um dos favoritos para vencer. Sim. Conversados então acerca de Champions League, pulinho na terra do Tio Sam agora. Boa. A World Series acabou na terça-feira, né? Disputado em melhor de 7 jogos, o Atlanta Braves fez 4-2 no Houston Astros e foi campeão, primeiro título do Atlanta Braves desde 1995 ou 96, Brinjel? Você lembra de Eu acho que cabeça? 96. É o time que ainda tinha o Greg Maddux, eu acho, o John Smoltz, eu acho que é esse time aí. O Braves foi um dos times mais fortes da Liga de Beisebol, 96, né? Pelo que tá aqui, deixa É, eu nos ver. anos 90 eles foram para várias finais, ganharam acho que 2 ou 3 no 90, período. 95 o É, título o último título do Braves. Era um time muito competitivo, né? Um dos mais dominantes. tanto que esse time de. Não de 95, mas eu acho que foi de 80. Final dos anos 90, começo dos anos 90, é o time que dizem que é a maior rotação de todos os tempos. Com o John Smoltz, Greg Maddux, o cara que puta cara de nerd. É, Não lembro. Mas enfim, dizem que era a maior rotação de todos os tempos, que era só cara Hall of Famer, apelão absurdo. Então, um time super tradicional e venceram finalmente esse ano, que era algo que muita gente não esperava, porque se você olha, se não me engano, estatísticas em julho, eles tinham 0,2% de chance de vencer o World Series. Braves. eles chegaram pro All-Star Break, que é no meio da temporada, com recorde Isso, negativo, né? isso, Com isso. duas derrotas a mais do que vitórias, acho que tanto que dos times que foram aos playoffs da MLB nessa temporada era o time de pior campanha. Então, assim, É. chamar de Dark Horse, assim, Porque o grupo, a divisão deles é meio merda. Então eles acabaram se sobressaindo ali assim entre caras que meio que pipocava assim, quem que vai ganhar? Quem que vai ficar isso aqui? Ficar pipocando, poderia ser vários caras, no fim sobrou no colo do Braves e eles falaram, é nóis, mano. Foi. E é um já time que tinha ido bem já no ano passado, que eles perderam a final de conferência pro Dodgers, eles estavam liderando 3-1 ano passado, tomaram a virada para 4-3. Então você acaba criando um sentimento ali de, não de vingança, mas de algo parecido com o que o Bayern viveu no começo dos anos na década passada, né? Que perdeu 2 Champions League. Então você acaba criando uma casca ali assim para quando voltar você aprender com aquilo e conseguir lidar com os momentos mais decisivos. E eu acho que o Braves foi mais ou menos isso. Porque se você olha individualmente assim, esse time do Braves estava sem os seus 2 melhores jogadores. Sem o Mike Soroka, que é o pitcher deles, que nos últimos 2 anos eu acho que ele deve ter jogado umas 2 partidas.
cara só ficou machucado, ele teve Tommy John, esse ano ele acho que ele teve Aquiles, então o cara fora o tempo todo. O, o Ronald Acunha Acunha, Jr. o Acunha também ficou fora, que é o melhor jogador deles disparado, um dos melhores jogadores da liga. O É um Acunha teve absurdo. lesão de ligamento, né? Isso. Então ele também ficou fora. Então, sem as principais forças, por mais que ainda tinha o Freddie Freeman, que foi o MVP do ano passado, Freddie Freeman, que é o primeira base deles, o cara é muito foda, o cara dessa franquia, então ainda assim faltava muita coisa. Mas o time conseguiu se agarrar em algumas coisas, como a rotação titular cheia de jovens, como o Anderson, o Max Fried, caras que conseguiram pegar muita experiência nos últimos anos e ser importante nessa World Series. O bullpen muito bom com o Will Smith liderando eles, o closer deles que é um cara muito bom. E o O ataque muito Marcek fez sólido. uma série muito boa também, né? Isso. É. E teve caras muito clutch também, né? Uns como o Soler, que é um cara que não é aquela super estrela, mas meteu um home run importante, eu acho que no jogo 4, no jogo 6. Tanto que acho que foi ele o MVP da World Series. Foi. O MVP foi ele. O do jogo 6 foi o que abriu, né? Foi o É, home run de 3 corridas que ele mandou a isso. bola lá no Golfo do México, né? Isso, foi ele. Ele foi importante, o Jock Peterson também foi importante, que é um cara que é ex-Dodgers, que ganhou no ano passado. Mas ele é um Bicampeão cara que consecutivo. tem muita dificuldade em rebater contra canhoto. Não, contra destro ele tem dificuldade, enquanto ele é bem. Ele é um cara que tem muita dificuldade, então ele não é um cara para ser jogador todo dia, mas é um cara clutch. Então o Braves conseguiu ter coisas pontuais ali assim e usar isso contra o Houston. Que o Houston é um time que, se você olha para o ataque deles, é só um monstro, é só um cara ridículo. Você olha para Yuli Gurriel, primeira base, você olha para Altuve, você olha para Correia, Bregman, O Martinez ainda tá lá? não, Não, né? o Jordano Ventura. Jordano Álvares, não é? Jordano Vem. Albis. Não, o Albis é do O Braves. Alves é do Braves, é o shortstop deles. Você falou Jordano, eu lembrei do Jordano Ventura. O Jordano Ventura, Não, o o Jordano tio que Ventura é o que morreu, né? morreu, o que morreu, que era do Kansas City Royals. Gostava muito dele. Mas ele, acho que ele tava drogado quando ele caiu do carro, qualquer coisa assim. Acho que ele foi sofrer um acidente de carro, né? É. Alguma coisa assim. Mas enfim, esse time do Houston tinha um ataque muito absurdo. Deixa eu até ver se eu acho aqui a sequência do lineup deles. Só pra falar certinho. Deixa eu ver. Box. Só um segundo. Aqui. Eles têm o Brantley, que é um cara muito roubado, que é aqueles power hitter. Que é um cara que é super lento, mas seu ataque é absurdo. Tem o Kyle Tucker também. Ótimo jogador. O Álvares, que é o que eu tava pensando. Ótimos jogadores. Um ataque muito forte. Muito forte. Só que eles só têm isso. Eles não têm uma rotação titular boa. Tanto que eles dependiam muito nos últimos anos do... Caramba. Do cara que... Ai, fugiu o nome agora. Do cara que teve o Tommy John. Ai, que casado com uma modelo. Esqueci agora. Verlander. Isso, o Justin Verlander. O Justin Verlander, que cara fudido, mas ele teve Tommy John no ano passado. Tem 38 anos, eu acho, agora. Nem sabe o que vai acontecer com ele, mas era um cara super consistente. O Zach Greinke também, cara muito bom, mas também tá com seus 38, 39 anos, não sabe mais o que vai virar. O principal jogador da rotação deles, que era o Lance McCullers, que é um cara que tem uns 26 anos, muito bom jogador, se machucou antes da World Series, não jogou nenhum jogo. Então, bem que deu tudo errado assim para eles não tinham mais onde confiar ali, assim, onde meio que se agarrar, fora o ataque. Então era muito difícil. E o Braves conseguiu ser muito consistente nesse sentido. E até o negócio que a gente estava falando antes, né? Parecia que em nenhum momento o Braves ia deixar essa série escapar. Parecia que eles estavam bem no controle assim do que ia acontecer, dos principais momentos. Não parecia que chegava um momento numa entrada que o Astros conseguia fazer uma sequência de umas 5, 6 rebatidas ou um walk, assim, aquele rolo compressor de pensar que, meu Deus, assim, não acaba essa entrada nunca. Em nenhum momento chegava a isso.
E Eu imagino que o arremessador do Braves ficou tranquilo, né? Não tem aquele arremesso perigoso, aquele 3-2 em que você vê a câmera tremenda, assim, a torcida sim, pulando, né? Não é, tem isso. é aquela pressão mesmo. Então, é algo que pesou bastante contra o time do Astros e é o fim dessa geração desse time do Astros, né? Esse core desse time muito campeão dos últimos anos está se despedaçando, porque o Correa muito provavelmente vai embora. Alguns desses pitchers que eu mencionei antes já estão acabando, estão indo embora. No ano passado também tinha ido embora o cara que foi pro Jays, também se machucou depois, mas enfim. O George Springer. O George Springer é também um cara muito importante nessa era vitoriosa do Astros. Outro cara que já foi embora no ano passado. Então vai se despedaçando, é algo natural dos esportes americanos, né? Você cria um core jovem, não consegue pagar o que todo mundo merece e um ou outro vai embora. Não tem como você pagar o contrato máximo para todo mundo. Então é natural que o ciclo meio que se encerre desse time do Astros por aqui. Esse ciclo do Astros é bem vitorioso. Nos últimos 5 anos são 3 World Series disputadas, um título. É o título do asterisco, lógico, Sim, né? Para quem não conhece. Um dia a gente ainda faz um programa é. explicando direitinho, né? Mas basicamente o Astros roubava os sinais durante todos os playoffs, né? Foi, se não me engano, Foi né? na final de conferência e na World Series, contra o Ele- Yankees na final de conferência e contra o Dodgers na World Series. na World Series. E então isso fez. E como a punição da MLB foi uma piada, Ridículo. é, assim, o Astros era o time. Tava os Estados Unidos inteiro, É, menos uma galera ali em Houston tava torcendo pro Astros, sim, pro Astros perder, né? No caso, tava sim. torcendo pro Braves ganhar. O Braves ganhou. 15, eu tive visto uma estatística muito maluca, que era 15, foram 15 aparições nos playoffs depois entre um título e outro, né? É o maior número, é o maior número de aparições nos playoffs sem título depois do último título, alguma coisa assim, porque tipo, de 95 até hoje, até essa última temporada, o Braves teve 15 vezes nos playoffs e não foi campeão em nenhuma. Uhum. Então, entre um título e outro, nenhum time teve todas essas aparições Ah, sim, nos entendi. playoffs. Né? Não, Entendi. não o número de temporadas, só o número de aparições nos playoffs. Uhum. O recorde anterior, antes desse, era do Cubs, que se não me engano era 13. Eram 13 temporadas, né, entre um título e outro nos playoffs. Mas Mas a aí diferença era 100 anos. era basicamente 100 anos, né? Era 100 anos, 13 temporadas em 100 anos. É muito ridículo. O Braves é coisa de É, 20 menos anos tempo, né? aí. Você imagina, cara, 100 anos entre um título e outro? É Cara, eu muita desisto, mano. maluquice. Vai se fuder. Eu É, quebrava tudo. Eu chegava na porra do estádio lá, descia o cacete em todo mundo. é muita maluquice, cara. Você passar uma vida inteira, assim, tipo, sabendo que o time já foi campeão e não vai ser, não é de E o novo, torcedor brasileiro fica puto que o seu time cai pra Série B. Ou que fica né? 2 anos sem ganhar um título. Sem ganhar um título, torcida do Corinthians aí, ó. Irmão, vocês tiveram uma década boa pra cacete. Não dá pra Não reclamar, reclama, não. não. Não dá pra reclamar muito, não. Pode ficar uns 2 aninhos sem ganhar título que não vai fazer falta, não. Então fica aí. Nossa saudação ao Atlanta Braves, 4 vezes campeão da World Series. Quatro vezes campeão da World Series. E o único time que tem um título de World Series em 3 cidades, né? Campeão por Boston, por Milwaukee e por Atlanta, se não estou cometendo enganos. Deixa eu me ver aqui. Acho que um foi com Boston Red Stockings, outro com Milwaukee Braves, e depois. Milwaukee? Acho que é Milwaukee Braves. E outro por. Dois, né? Agora, na verdade, por Atlanta. Como Atlanta Braves. O Atlanta Braves é da Turner, né? Que a empresa dona é a Turner, que é dona da Fórmula 1, inclusive. Fica aí a curiosidade. A Turner é dona do canal TNT Sports, da TNT, né? Na verdade, não só da TNT Sim. Sports, da Fórmula 1 e de tudo mais. Aí, se não me engano, é dono do Atlanta Hawks também. Tá Eu certo. olhei aqui, o Braves perdeu 96, ganhou 95. Final, né? Perdeu Vamos lá, forte. 92, 91 a final. Que escroto. Bateu muito na trave, né? Mas era um time muito. Também perdeu 99 a final. Então, uma década muito
consistente ali, mas ganhou só uma vez. Acho que fica aquele sentimento de frustração, né? Porque É, são, com certeza. cacete, são 5 finais, né? É, 5, cinco né? finais. 5 para um título É acaba bem. parecendo pouco, mas assim, né? É Putz, tipo o Bills nos anos 90. é tipo o Bills dos anos 90, né? 4 Super Bowls consecutivos. 0 títulos para o Buffalo Bills. Falando em NFL, né? Vamos já É, pular o assunto aqui para NFL. A história da semana na NFL, meio de temporada torando, é o positivo, né? O Aaron é, Rodgers testou positivo para Covid-19, isso. ficou fora do jogo contra o Cardinals na quinta-feira passada. Não, contra o Cardinals ele jogou, É. na verdade, ele vai estar fora, tá fora agora do próximo jogo, que é contra Chiefs. o Chiefs, né? Ah, e o Packers teve muito desfalque contra o Cardinals, por isso que eu achei, né? Por causa da Covid. Isso. O Adams não jogou, tava sem os 3 top wide receiver, né? Acho que era. E conseguiu uma vitória milagrosa em cima do Cardinals lá. Mas a história é, ele pegou Covid e se tratava o Aaron Rodgers como um cara vacinado na NFL, mas ele não está vacinado. Sim, ele tinha dado a entender que ele tava vacinado, né? Ele não afirmou, eu tô, mas ele dava a entender pelas ações dele ali, né? Ele foi perguntado em agosto, ali, final de agosto, se ele estava vacinado, e ele falou: eu estou imunizado. É, E aí os jornalistas, né, os repórteres lá dos Estados Unidos fizeram a investigação e descobriram que ele fez um tratamento homeopático com um médico para aumentar o sistema de imunidade dele. E a NFL olhou para ele e falou assim: não, irmão, você não está imunizado, você é um jogador sem, né, você não tem vacina, você é, não está imunizado. E então, durante todo esse tempo, isso foi no final de agosto, até essa semana, isso estourou, acho que foi terça, né, Brinjel? sim. Terça, quarta, alguma coisa assim. 2 meses praticamente, 2 meses e meio, alguma coisa assim. 3, alguma coisa assim. E ele estava fazendo todas as atividades como um jogador vacinado. Então, ele não estava usando máscara dentro dos prédios, ele estava atendendo coletiva sem máscara. E a liga diz que é estritamente a liga é bem rigorosa com isso. Sim, Então, o que acontece agora? Eu estava lendo uma matéria hoje à tarde da CBS. O Packers pode ser punido por causa disso. sim. A liga multou em cerca de US$ 500 o Las Vegas Raiders por infrações com porque o técnico não estava usando máscara direito nos jogos, que usava máscara no queixo, não usava máscara, não cobria nariz. A liga multou Aham. US$ 500 o Raiders, multou US$ 500 outro time que eu acho que foi o Cleveland Browns, tirou escolha de draft eu acho que aí as escolhas de draft eles tiraram do Baltimore Ravens, então o Packers está sujeito a todas essas punições. Tirou uma escolha de sexto round, claro, mas assim, é uma escolha draft, não interessa. O jogador, obviamente, pode ser punido, deve ser multado. Sim. E assim, é de se surpreender que, sei lá, né, 2021, o cara meta uma dessa, né, meu? Cadê o Não, tô Miguel, mano? imunizado é o tratamento alternativo, sei lá, né? Era mais bonito fazer igual fizeram outros caras lá que falam, não, não vou me vacinar por causa disso, isso, isso. Porque você não fica criando esperança, né? Ou você pelo menos não age. As pessoas sabem que você tem um protocolo especial a cumprir, né? Quem não está Sim. vacinando cumpre um outro tipo de protocolo, É. testado com mais frequência e tal, tem uma série de restrições. Só que o cara estava sendo tratado como normal, e aí agora ele pode se prejudicar, pode prejudicar o time. E o Packers hoje tem 7 vitórias, uma derrota. É um dos líderes aí junto com o próprio Arizona Cardinals e o Los Angeles Rams, os times de melhores campanhas É. na Conferência Nacional. É bizarro como o cara tenta dar um migué dessa na NFL. Que não é uns cara brincando ali, é NFL, uma das maiores ligas do mundo, mexe com muito dinheiro. E o cara tentar meter uma dessa, infantil, um cara com quase 40 anos nas costas, mostra um pouco dessa alineação que o atleta profissional ainda tem, né? Mas eu vi que ele também tentou solicitar, né, tipo essa isenção, assim, essa não punição, ou tentar
algo similar como o Kyrie Irving pediu na NBA, algo como uma exclusão dessa regra, porque por motivos pessoais ou religiosos ou qualquer saúde, o O cara. famoso migué, né? Sim, porque o cara não quer tomar a porra da vacina, o cara quer inventar um jeito de não precisar tomar a vacina. O Kyrie Irving tentou isso, tá em casa sem fazer nada, sem salário agora. Se ferrou. Porque o dono do Nest falou, cara, aqui não é brincadeira. Ou você toma vacina ou você não vem brincar. Falou. Não, não pode, né? Não dá, não tem como você contar com um cara por metade, né? Porra, o cara tem que ser Dos muito sem jogos. noção. E o Rodgers eu acho que foi mais vacilão ainda, porque ele fingiu que não tá nada acontecendo, né? Ninguém ia perceber Né, isso. tipo, né? Ele falou que tava lá de boaça e tá tranquilo, né? Ele deu uma festa de Halloween, deu uma festa de Halloween agora, do Halloween, obviamente. E tinham alguns jogadores do Packers e tal, e jogadores não vacinados não podem ter, assim, tem uma regra da NFL específica com o Covid que eles não podem ter contato com mais de 3 jogadores vacinados, acho. Jogadores não vacinados não podem ter esse contato fora das instalações do time, com mais de 3 jogadores vacinados do time, porque tem o risco, né, de você É, passar e tal, exposição, o né? vírus, a exposição do vírus, e, bom, se imaginar que metade do elenco do Packers estava nessa festa, né? Sim. Então, Os caras são sem noção demais. é mais uma infração É, cometida pelo Rodgers, que já teve uma saga do cacete para se nossa. decidir se ia jogar, se não ia jogar, né? É. Nessa temporada. Então, talvez ele tenha conseguido, né, não jogar pelo Packers mais, Era isso que ele queria, né? se era isso que ele queria. Ele tá fora, definitivamente fora desse jogo do fim de semana contra o Chiefs. Se ele tiver sintomas, algum tipo de sintomas, ele fica fora do jogo contra o Seahawks, que é na outra semana. Ele precisa apresentar um teste negativo e não sentir sintomas até o jogo contra o Seattle Seahawks. Isso aí. Só dando mais algumas duas pinceladinhas, a gente passou de 1 hora, acho. Já. O Atlanta não, o Oakland Raiders dispensou o wide receiver Henry Ruggs. O Ruggs foi uma escolha, acho que de primeiro round do Raiders. É um puta de um talento, mas o Ruggs se envolveu num acidente fatal com vítima. Ele não é a vítima fatal, obviamente, mas ele se envolveu num acidente com vítima fatal. Em Las Vegas, alguns reports dizem que ele estava no carro a 157 milhas por hora, com um nível de álcool no sangue mais que o dobro permitido. Então, assim, de novo, é mais um caso de talento que a gente vê sendo desperdiçado, né, na NFL por causa Sim. disso, né, cara? 157 milhas por hora vezes 1,6 Vou dar uns puta, 200 e pouco. é uns 200 e pouco, lá vai fumaça, é muito rápido, cara. É. Então, é uma pena, né, o Raiders, e acho que o Raiders foi bem rápido nessa, né? O Sim. Raiders foi bem rápido em tomar essa atitude de dispensar. Porque geralmente os clubes acabam ficando meio que reféns dessa situação, né? Sim, Não quer dispensar o sim, cara porque ele é talentoso, mas o cara também fez um monte de merda. o cara Então fica também fez, naquela. Mas eles né, fizeram certo. acabaram fazendo certo. É. E agora, se for confirmado mesmo esses dados, né, que ele pague pelo crime que Sim. cometeu. A gente ia falar mais alguma coisinha, ia citar o Rams, né, que fez Que a pegou o troca Von pelo Miller. o Von Miller, um dos melhores pass rushers da última década, e agora eu acho que a defesa do Los Angeles Rams tem, sei lá, 2 dos melhores 5 defensores da última década na Sim. NFL, né? O Aaron Donald E o Von Miller. e o Von Miller, agora tá um talento absurdo. Los Angeles Rams foi a minha escolha para chegar ao Super Bowl, chegar ao Tigelão. Em fevereiro, primeiro fim de semana de fevereiro, tem o Super Bowl. Isso aí. Não sei onde vai ser esse ano. É, Faltou alguma coisa aí, Brinjal? Você tá lembrando de mais alguma coisa pra gente falar? eu acho que não, acho que é isso aí. Então, fica aí o nosso recado, o nosso abraço. Semana que vem voltamos com mais um episódio do podcast Dividida no seu agregador preferido. Valeu, Brinjal, um abraço. Valeu, Milano, valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera, um abraço.